Você já se perguntou por que algumas plantas permanecem verdinhas por mais tempo, enquanto outras logo amarelam e murcham? O segredo pode estar em um hormônio chamado citocinina, uma espécie de conservante natural das plantas. O que é a citocinina? A citocinina é uma hormona vegetal que estimula a divisão celular, o crescimento de gemas laterais e retarda o envelhecimento das folhas. Ela é produzida nas raízes em outras partes da planta e é transportada pelo xilema. E a citocinina, em conjunto com a auxina, ela regula o desenvolvimento da planta. Na divisão celular, as citocinas dividem essa função com a auxina, pois quando as concentrações dos dois hormônios estão balanceadas, pode ocorrer o crescimento da célula sem que ela se divida. No entanto, quando a concentração da citocinina aumenta, ocorre o crescimento das gemas na parte aérea. Já quando a auxina aumenta, ocorre a formação das raízes. Diversos hormônios interagem no controle da dominância apical. Acredita-se que a auxina inibe o crescimento das gemas laterais e estimula o crescimento do eixo principal do caule. Assim, na ausência da auxina e da ação das citoninas, ocorre o crescimento dos ramos laterais. Isso pode ser demonstrado por meio da remoção da gema apical de uma planta, que é a sua principal fonte de auxina, o que desencadeia a ramificação da planta. Eu vou falar algumas das funções da citocinina, mas eu não tenho como falar delas sem interligar todas, porque todas estão interligadas de alguma forma. Então eu vou falar tudo meio misturado mesmo, porque tá tudo meio misturado mesmo. Mas eu vou começar pela senescência das folhas, ou seja, pelo envelhecimento delas, porque a citocinina ela estimula a produção de RNA, de proteína, promove a divisão celular, e todos esses são processos que mantêm os tecidos e as folhas saudáveis por mais tempo, e impede que essas substâncias se quebrem mais rápido. Aí, junto com isso, já engata no aumento da clorofila, porque quando a citocinina inibe a decomposição da clorofila, retarda a senescência e o envelhecimento das folhas, mantém elas verdes por mais tempo, permite que as plantas consigam permanecer ativas por mais tempo também. Aumenta o período em que elas podem produzir frutos. E junto com isso também estimula a fotossíntese, porque aumenta a clorofila, a produção da clorofila. Ela é o principal pigmento responsável pela absorção de luz para a fotossíntese. A expansão celular é promovida também pela citocinina. Aumenta a área foliar disponível para absorção de luz e gases e aumenta a eficiência fotossintética. Sem contar que a citocinina atua de forma antagônica ao ácido abscísico. Aí promove a abertura dos estômatos e com isso permite uma entrada maior de CO2 para a planta. Tudo isso ajuda na eficiência fotossintética. Agora vamos para os exemplos práticos de onde são utilizados as citocininas e onde elas são inclusas. A citocinina tem um uso muito importante na agricultura, a qual ajuda a retardar o envelhecimento das flores e das folhas, assim sendo estimuladas no crescimento de gemas auxiliares e na formação de mais folhas, também induzindo o desenvolvimento de nódulos reticulares por bactérias e o uso em cultura para promover a divisão celular. Mas onde elas são encontradas? Elas são encontradas no estímulo da ramificação, ou seja, a citocinina é aplicada e as gemas auxiliares estimulam a divisão celular, assim ajudando no brotamento das gemas, as quais ali resultam numa planta mais ramificada. Também é usado no retardo da senescência. O que é isso? A senescência é onde a citocinina é utilizada comercialmente para retardar o desenvolvimento e a degradação da clorofila, das folhas e ali das flores. No que ela ajuda? Ela ajuda a prolongar a sua durabilização, mantendo a cor da planta, sendo ela mais verde ou até mesmo de coloração diferenciada, como rosa, vermelho, amarelo, azul, dentre outras. Também na formação de estrutura especializada, a qual a citocinina induz a alteração na divisão celular, que leva à formação dos nódulos nas raízes e nas plantas como as leguminosas, as quais as estruturas essenciais para a fixação de nitrogênio seja do solo, e também no aumento de produção das folhas, as quais as plantas que superproduzem citocinina e os meristemas apicais das partes aéreas dessa flor produzem mais folhas, as quais torna ela uma planta mais folhosa, mais forte e muito mais bonita, durando assim um pouco mais tempo. E na influência do enraizamento da citocinina, influenciando o desenvolvimento ali das raízes e do enraizamento.
Ah, mas aonde elas podem ser feitas as aplicações? Elas podem, onde tem maior uso da citocinina. A citocinina também é muito encontrado nas indústrias de corte de flores, as quais a citocinina é pulverizada sobre as flores recém-colhidas ali, e assim ela retarda o envelhecimento e prolonga a exibição dessa flor. E nas culturas de tecido. E também o que é a cultura de tecido? A cultura de tecido é uma técnica que é utilizada a citocinina, que é combinada com auxinas para a indução da divisão celular e do desenvolvimento de calos, como massas de células vegetais indiferenciadas. E na biotecnologia, as quais o uso da citocinina é a manipulação dos níveis nas plantas e o desenvolvimento de densas ramificações. Resumindo, as citocininas são hormônios vegetais que promovem divisão celular, atrasam o envelhecimento e equilibram o crescimento da planta, junto com outros hormônios como a auxina. Sem elas, a vida das plantas seria bem mais curta e limitada.